Olá a todos os nossos biofãs que nos acompanham pelo Instagram do Biologando e pelo nosso canal no YouTube. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, ela que é premiada, reconhecida internacionalmente pelo seu projeto de pesquisa. Tenho um prazer imenso de receber a Sara, que é egressa do curso de Química. Se apresenta um pouquinho para os nossos seguidores, Sara. Olá a todos, é um prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade, Gabriel. Então, eu sou Sara Lineburger, atualmente eu sou formada então, em Química Licenciatura na UFES e estou no mestrado em Bioenergia na Unicentro, em Guarapuava. E é basicamente isso, eu fui agraciada com esse prêmio. Então, graças a pesquisas que eu desenvolvi no tempo de UFES, ainda foram 2 iniciações científicas que deram origem ao artigo e à patente, ao qual, então, foi agora premiado, agraciado com esse prêmio, que me deixa muito feliz. Então, Sara, conta pra gente um pouquinho do seu tempo ali na UFES. Como que, como que foi escolher o curso de Química? O que te levou a escolher ele? Eu sempre falo, a maioria dos meus colegas já escutou esse discurso, eu escolhi primeiro a licenciatura antes de eu escolher Química. Então, eu sempre quis ser professora, sempre tive essa intenção. E no ensino médio, então, eu decidi que Química era a minha área, porque eu gostava de entender o mundo, as coisas, e das mais grandes às mais pequenas. E escolhi, então, o curso de Química Licenciatura. Para quem não sabe, eu sou de Santa Catarina, uma cidade bem pequena chamada Tigrinhos, e na região a gente tem poucas universidades, quem dirá universidades públicas. Então, a mais perto de mim era a UFES de Realeza, que oferecia então o curso que eu queria. Então, eu fiz o Enem, me inscrevi como todos e passei. Então, eu tive que me mudar com 17 anos, como a maioria dos que entram na UFES, e começar o curso. E no começo é aquele baque. Eu saí de uma universidade, de uma escola pública, e dá aquele baque assim de você chegar na universidade pública e tudo ser extremamente assustador, porque tudo parece muito difícil. Peguei DP no primeiro semestre também, matemática básica. Então, tudo é superável, galera. Não pensem que não. Depois fui lá, refiz, passei, me formei no tempo certo ainda, apesar da DP. E foi muito enriquecedor estar na UFES, não só pela formação acadêmica que eu tive, não só como a formação de professora, não só a formação de pesquisadora que eu tive a oportunidade de ter, que eu sei que não é todo mundo que consegue também fazer isso porque mora em outras cidades, porque trabalha e afins. Então, foram oportunidades que eu realmente tive, mas também a formação pessoal. As relações interpessoais que a gente desenvolve dentro dessa universidade são impagáveis. O choque de cultura, você conhecer pessoas do Brasil inteiro e poder se relacionar com elas e aprender com elas é muito enriquecedor para a nossa formação como pessoa mesmo. Então, esse tempo na UFES foi muito choro, gritaria e afins, mas de todo foi muito enriquecedor. E sempre dá vontade de desistir, mas essa vontade nunca pode ser tão grande ao ponto de deixar os nossos sonhos para trás. Então, me formar em uma universidade federal, ser a primeira da minha família também, era o meu sonho. Então, apesar de todo o desespero, era preciso se manter ali. Também porque tinha investimento dos meus pais, seja financeiro, seja psicologicamente falando. E então eu não tinha a opção de desistir. Eu tinha vontade, mas não tinha opção. E a pesquisa em si, agora, né, é muito lindo receber o prêmio, mas também foi muita guerra. A gente pegou, esse projeto veio até nós, então, no comecinho da faculdade. No comecinho da faculdade, o professor André Galina veio aplicar uma prova para a gente e convidou, falou assim, quem quiser fazer pesquisa, entre em contato. E eu e mais 4, 5 colegas, 6 na época, eu acho, fomos e entramos em contato com ele. E esse projeto também era totalmente novo para ele. Então, era uma área desconhecida até para o meu orientador. E a gente foi desenvolvendo tudo junto. Então, eu brinco que esses orientadores, o professor André, o professor Letieri, eles pegaram a gente pela mão e ensinaram, é assim que se lê um artigo, é assim que se faz uma apresentação, é assim que se escreve um projeto.
é assim que se escreve um artigo, é assim que se escreve uma patente. E a gente foi levando, é assim que se trabalha no laboratório. Porque, querendo ou não, as nossas atividades em laboratório, quando a gente não tem a pesquisa aliada a gente, são muito limitadas, são poucas aulas, você não consegue desenvolver tudo que poderia sem ter essa oportunidade da pesquisa. E eu só consegui me manter fazendo pesquisa porque eu tinha uma bolsa. Eu fui bolsista do segundo ano até o final da faculdade, eu recebi bolsa. Então, se não fosse assim, se não fosse com investimento em pesquisa, e também nisso entra a empresa que nos patrocinou, se não fosse o patrocínio da nossa empresa, por vezes a gente não ia ter, da nossa empresa não, né? Da empresa que patrocinou o nosso projeto, a gente não ia ter reagente para desenvolver os projetos, porque a gente sabe que os recursos são limitados. E ainda assim a UF se desdobra para fazer pesquisa. Os pesquisadores se desdobram, os técnicos se desdobram, os professores se desdobram para desenvolver uma pesquisa de qualidade nas condições que a gente tem de pequena universidade. E eu falo muito, então corta, Gabriel. Imagina, tranquilo. É bom ouvir, sim. Dá um ânimo na gente. Então, Sara, teve assim algum componente, alguma matéria que você olhou assim durante sua graduação que você pensou que ia ser amor à primeira vista e chegou lá e você falou assim, meu Deus, o que é isso? Ou teve aquela que você achou que você jamais ia gostar e no final acabou se tornando teu CCR favorito? Eu acho que tudo é uma surpresa dentro dos CCRs, assim. É sempre uma surpresa e sempre vai ter aquelas matérias que você olha e não dá nada por ela e elas entregam tudo, e aquelas que você dá tudo e no fim elas não entregam nada porque não é aquela área que você gosta. Tem que aprender tudo, infelizmente, na etapa que estamos, mas eu não sei se eu esperava muito de toda e qualquer matéria. Eu sempre ia assim, não esperando muito, sabe? Eu ia esperando, vamos ver o que vai me entregar. Mas as matérias assim que eu acabei gostando mais justamente por precisar delas na pesquisa. Orgânica era uma matéria que eu precisava muito na pesquisa. E fisicoquímica também. Então, eram matérias que eu acabava me aproximando mais por ter necessidade. Então, às vezes, é gosto, porque os professores dessas matérias foram muito bons, e também por necessidade. E quanto às matérias mais voltadas à educação ou às sociais, sempre foram uma surpresa e sempre eu aprendi algo com elas. Eu sou muito feliz quando eu saio de uma aula e eu consigo pensar, nossa, olha só, hoje eu vi aquele ponto e aquele ponto me tocou de forma diferente. Eu consegui aprender algo novo com aquilo, independente mais na área específica e a química dura, ou então nas áreas mais educacionais. Nunca vou deixar de ressaltar a professora Mariane, maravilhosa, as matérias delas foram maravilhosas. A professora Aline deu uma matéria sobre avaliação divina também. Eu brinco que eram umas aulas que era um soco no bucho, assim. Professora Cláudia também. Era tipo assim, enriquecedor porque você aprendia na Mara as práticas que a gente, como aluno, sofria e quando vê como professor a gente estava reproduzindo. Porque é muito fácil. O oprimido quer ser sempre opressor. Então a gente acabava ali nos estágios se perdendo no personagem, assim, a gente falava, né, o curso inteiro, não, isso eu jamais vou fazer em aula. E quando vê, estava reproduzindo, porque é muito fácil, porque você está ali inserido naquele ambiente que acaba te levando a fazer as coisas da forma com que sempre foi feito. Então essas matérias acabaram edificando também como pessoa para entender, e isso eu aprendi muito no final do curso com o professor Jackson, que é preciso ser compreensivo com todos e entender a realidade de todos e ser acessível a todos e tornar o conhecimento acessível a todos. Quando a gente está
fazendo as matérias, às vezes parece balela, assim, isso daí é conversa fiada. Mas quando você vai para a prática, você vê como coisas muito simples fazem total diferença na sua prática. Eu acredito que isso seja válido tanto para nós, licenciados, quanto para o pessoal do bacharel, porque de qualquer forma a gente está lidando com pessoas. Prof. Mário, eu sou suspeita para falar, né? Sou fã número 1 dela, assim. Mas realmente, essas matérias da educação, elas têm um ar transformador, assim, na nossa visão. Isso que você falou do estágio é realmente muito real. Que a gente fica assim, não vou ser aquele professor assim, não. Só que às vezes você se pega fazendo aquilo porque é muito mais fácil, muito mais cômodo, muito mais rápido ali no processo. Mas realmente ali a gente tem aquela, depois a gente fica com aquela sementinha, é esse professor que eu quero ser? Ou eu quero ser aquele professor que vai fazer uma diferença? Sim. E sobre o seu TCC, Sara? Ele foi em qual área? Foi na área do seu projeto mesmo de pesquisa? O meu TCC, eu tentei fazer uma loucura, mas foi muito importante para mim, porque eu tentei, então, trazer tudo que eu tinha da pesquisa, que era algo, querendo ou não, muito da bancada, e levar o que eu desenvolvi na bancada para as escolas. Então, eu tentei aliar a pesquisa científica e a química dura ao que eu tinha aprendido com a educação. E desenvolver isso, então, em sala de aula, com uma maneira, com um processo adequado de educação. Não foi algo fácil, porque, querendo ou não, eu tinha praticamente 2 TCCs dentro de um TCC, mas foi algo muito enriquecedor, porque só tentando levar o que você viu na bancada, que, querendo ou não, geralmente é algo muito específico, para dentro da sala de aula, é que você entende a complexidade que é fazer extensão. Então, para quem faz extensão, eu admiro muito vocês, porque não é fácil. Não é, a gente sempre fala, né? Nossa, o conhecimento ele tem que chegar até as pessoas, porque às vezes é algo muito simples para nós. Só que é algo muito simples para nós porque a gente vê todo dia. Mas para quem não tem noção do que é um átomo ou de como as moléculas são formadas, se torna extremamente difícil, porque você tem que começar muito lá atrás para até desenvolver esse conhecimento e ser algo que realmente seja claro para as pessoas, que seja entendível, tangível para elas também. Então, o meu TCC ele foi a continuação. Nesses anos, esse prêmio que eu recebi, o meu TCC foi a continuação desse estudo. Então, eu comecei trabalhando com o óleo, tratamento do óleo, caracterização do óleo, desenvolvi biodiesel, caracterizei biodiesel, que foi a parte que foi premiada, que gerou a patente e o projeto. Depois, então, eu trabalhei com outros tratamentos alternativos, para tentar tornar o processo ainda mais viável, economicamente falando, e ambientalmente falando também. E depois, então, eu parti para um outro processo, que é o processo que eu trago comigo para o mestrado, que é o processo de eletrólise, também visando maior eficiência, visando menos uso de reagentes, toda a parte de química verde. E esse projeto, então, eu já comecei a desenvolver no meu TCC, foi o meu TCC de bancada, e também tentei, então, levei para os meus alunos esses conhecimentos, toda essa bagagem que eu vinha trazendo e desenvolvendo o mais possível, porque, querendo ou não, eram diversos conceitos da química, mas, querendo ou não, também era uma química muito prática e real. E foi, então, desafiador, mas foi muito importante para mim. E daí, no mestrado, então, agora eu sigo com eletrólise para a produção de biodiesel, com a semente de seringueira, com óleo da semente de seringueira, que é algo que eu acho extraordinário também, pela maneira com que ela chegou até nós. Então, a semente de seringueira, ela é um problema para as fazendas de seringueira em geral, para a produção de borracha, e ela, então, chega para nós como um problema de uma empresa privada que trouxe para nós. Então, a universidade pública desenvolve a solução, então, para esse problema, que é, então, a produção de biodiesel, a produção de álcool, a extração de antioxidantes da casca. A Prof. Dalila continua desenvolvendo projetos aí, o professor Letieri também, em amplas áreas, para, então, encontrar a solução mais viável, econômica para eles, e também desenvolver isso de uma forma ambientalmente correta.
E a empresa, então, ela foi nossa parceira, e o nosso sonho, né? Esse prêmio, ele vem para divulgar essa iniciativa, porque o nosso sonho é realmente tirar isso do laboratório e levar para a prática, entendeu? É gerar mais uma fonte de renda para quem trabalha lá no seringal, é gerar mais um combustível renovável para a cadeia nacional, é tornar isso, então, algo real. Então, é tirar de dentro da universidade e levar para comercialização, que a gente sabe que é algo de qualidade. E essa Sara agora? Uma Sara pesquisadora, uma Sara professora. Você pensa em voltar para a sala de aula? Eu brinco que eu sou pau para toda obra. Se eu precisar e tiver a oportunidade de ir para a sala de aula, eu vou para a sala de aula com todo gosto. É meu sonho, é minha paixão desde sempre, eu gosto de ensinar. Se eu continuar e puder continuar na pesquisa, continuarei na pesquisa. Se eu precisar trabalhar na indústria para então tornar aquilo que eu estou falando, tirar da bancada e levar para a vida real, trabalharei na indústria sem problema algum. Eu acho que todos os cursos que são ofertados na UFES de Realeza também, são muito amplos e abrem portas para muitos lugares. Então, agora eu sou pesquisadora, não sou professora, porque estou só no mestrado, mas eu sou formada para ser professora e posso atuar tranquilamente. Mas a pesquisa também me deu um conhecimento industrial razoável, então se eu tiver que atuar na indústria eu não tenho problema algum. Estou aí. O que vier é lucro. E não tenho problema em trabalhar em nenhuma das áreas. Eu gosto muito de todas elas. Se eu pudesse ser professora e pesquisadora o resto da vida, serei professora e pesquisadora o resto da vida. Mas eu entendi que às vezes a gente executa o que quer, que é todos nós, eu acredito que entramos com o objetivo de alguma forma tocar a vida das pessoas, mudar o mundo, mudar a sociedade que a gente está. Às vezes a gente muda muito mais estando dentro de uma indústria, trabalhando com uma equipe, do que da forma que a gente idealizava anteriormente. Então, eu acredito que a mudança acontece independente de onde a gente está, justamente pela UFES proporcionar uma formação acadêmica muito ampla e muito social também. Perfeito. E você foi ganhadora do prêmio da Carolina Bore, que é um prêmio destinado a mulheres na ciência. Como foi para você assim receber essa notícia? Demorou para cair a ficha? Como que foi? Eu abri o e-mail procurando outra coisa e eu vi o e-mail e o meu primeiro pensamento foi assim, eu vou ver quem ganhou. Mas não pensando que eu realmente ia ganhar. E daí eu fui lendo assim e de repente apareceu o meu nome. Eu falei, quê? Não. Daí eu li de novo, daí eu falei, nossa, é verdade. E daí eu já mandei o print assim para o meu orientador, porque foi o Letieri, aí da UFES, que escreveu a carta de indicação, porque precisava de uma carta de indicação para esse prêmio. Então, eu precisava do meu currículo descrito e de uma carta de indicação. E foi ele que escreveu, e daí eu mandei o print para ele já assim, super comemorando, para o meu orientador de Guarapuava também, que é o André, que já nos acompanhava em Realeza. E também mandei para a Caterine, que foi quem falou assim, se inscreve, eu acho que você vai ganhar. Mas eu me inscrevi de forma muito despretensiosa, assim, se viesse, ok, se não viesse, ok também. E veio e eu fiquei extremamente feliz porque é um projeto que eu me orgulho muito, ele fala muito sobre a pesquisadora que a Sara é, e receber esse reconhecimento, assim, como mulher pesquisadora é incrível. Os outros projetos que ganharam o prêmio também são projetos, assim, maravilhosos, tanto nas áreas sociais quanto nas áreas mais específicas da biologia, da química e afins. São projetos maravilhosos, então eu me sinto muito honrada de receber e de ter esse reconhecimento. A gente foi para São Paulo, em São José do Rio Preto, que é onde tem a maior concentração de seringais, e eu brinco que a gente não tinha noção do quanto é impactante o nosso projeto naquela realidade. Só quando a gente foi para lá e entrou no meio do seringal, a gente percebeu, nossa,
olha, realmente isso é um impacto que pode ser gerado na sociedade. Então, esse prêmio ele vem para colaborar isso. E ele é um prêmio que veio com o meu nome, veio para o meu nome, mas ele é um prêmio que é pelo um trabalho em conjunto. Então, o grupo de pesquisas em energias renováveis e sustentabilidade, ele foi fundamental, foi ele que me formou, foi a colaboração dos meus colegas, foi os comentários deles nas minhas apresentações, foi a colaboração deles nos laboratórios, a colaboração dos meus professores, a colaboração da empresa que tornou esse projeto viável. E a infraestrutura da UFES, claro, os técnicos da UFES, os reagentes, os equipamentos da UFES, foi isso que tornou esse projeto real. Eu executei ele, mas eu tive ajuda de muitas pessoas. Então, ele é um prêmio que é concedido a mim, mas que deveria ter o nome de muitas e muitas pessoas, porque ele sempre é um trabalho em conjunto. Incrível. É muito gratificante ver uma colega de graduação ali, apesar de a gente ter se esbarrado pouco ainda na UFES, ganhar um prêmio tão importante, tão renomado, considerando esses últimos anos que a gente teve, esses últimos 5 anos que foi de ataque à ciência, cortes nos orçamentos, e como você disse no início, a universidade com muito pouco, ela faz muito. Sim. Às vezes a gente trabalha ali nos limites dos orçamentos e a gente consegue fazer muita coisa. E a UFES é muito nova, querendo ou não, então ela é nova também em pesquisa. Esse prêmio, então, ele foi concedido a universidades que são gigantescas e que têm muitos anos de existência já e muitos anos de pesquisa. A UFES receber esse prêmio assim, só mostra o quanto que a gente desenvolve nas condições que a gente tem é muito de qualidade. Porque, querendo ou não, para a UFES é novo publicar um artigo, para a UFES é novo publicar uma patente. Tá tudo sendo desenvolvido ainda, são as primeiras patentes, são os primeiros artigos que saem com o nome da Universidade Federal da Fronteira Sul. Isso mostra a potencialidade da nossa universidade. Então, é uma universidade que está em região de fronteira, que está em cidades pequenas, mas que é capaz de desenvolver grandes coisas. O meu projeto é só um entre tantos projetos maravilhosos que são desenvolvidos dentro da universidade, graças ao esforço e dedicação de professores que não têm a obrigação de fazer isso, mas que fazem porque gostam, e de alunos que também não têm a obrigação de fazer isso, mas que fazem por puro amor à ciência e à pesquisa. E são essas pesquisas que eu acredito que são capazes de realmente transformar o futuro do Brasil. Eu sempre peço, assim, que seja cada vez investido mais, que a iniciativa pública invista mais em ciência, em desenvolvimento, que a iniciativa privada procure a iniciativa pública, que a iniciativa pública seja receptível à iniciativa privada para desenvolver junto. A parte da UFES tem setores específicos para firmar esses acordos de parceria para que ambas as partes não sejam prejudicadas. Então, porque querendo ou não desenvolver ciência, pesquisa é gerar desenvolvimento para todos. Então, não tem por que limitar ou colocar fronteiras. A nossa universidade é da Fronteira Sul, mas ela não está aqui para colocar fronteiras para nada. A gente está aqui para crescer cada vez mais. E continue investindo na Universidade Federal da Fronteira Sul, vale a pena. Tem muita gente dedicada. Chega a dar um ânimo, dá um gás para nós agora. Deixa eu te fazer mais umas perguntinhas sobre mulher na ciência. Você encontrou barreiras, obstáculos? Às vezes tem que ser 3 vezes melhor do que um colega ali, só para mostrar ali que você está no teu lugar certo? Eu acho que eu sempre me dediquei em ser melhor, mas não em relação a um colega ou a uma colega, mas ser melhor, fazer o meu melhor trabalho. E no nosso grupo de pesquisa a gente tem muitas mulheres, então era fácil para a gente trabalhar. Às vezes a gente até era a voz mais forte dentro do grupo de pesquisa porque a gente estava em maioria. Mas sim, com certeza. Tem que trabalhar muito para ser ouvida e ter argumentos muito bons. Só que dentro do desenvolvimento da ciência, isso tem que ser válido para todos. Todo mundo, você não pode falar qualquer coisa com qualquer argumento sem nenhum fundamento. Então é preciso estar bem ancorado, e isso precisar fazer isso como mulher torna depois o caminho até mais fácil, porque você está ancorada já.
você teve a necessidade de ser ancorada em referências e depois você já está ancorada. Você não fala qualquer coisa tirando da própria cabeça. Você sempre tem uma referência para te auxiliar. Mas os meus orientadores, eles não apresentaram diferença de tratamento em relação a nós. Eles sempre foram muito claros e justos com o nosso tratamento, assim, eu não tenho reclamação nenhuma em relação. Eu sei que isso acontece muito, e acredito que às vezes aconteça de formas que a gente nem percebe, porque não dá bola ou porque não é o mais importante no momento, mas a gente foi muito bem recebida, muito bem orientada, e trilhou assim um caminho muito rápido e muito alto, assim, sabe? Justamente por estar ancorado nessas pessoas que eram professores e professoras. Eu sei que as minhas professoras enfrentaram mais preconceito em relação a isso do que eu enfrento, porque a gente, querendo ou não, já é de épocas de pesquisa diferente. A gente sabe que sempre tem o esbarro de que a gente faz muito mais coisas, às vezes, tipo, carrega muito mais pesos, um peso de família, um peso de casa, um peso de marido, às vezes, mas tudo isso me impulsionou de alguma forma a fazer mais e melhor. Eu acredito que sim, o nosso caminho como mulher é mais difícil, mas eu, dentro da universidade, dentro do grupo de pesquisa que eu fui inserida, eu fui muito bem recebida e muito bem tratada. Então, mas eu sei que isso não é universal e nem sempre acontece. E ainda a gente encontra os esbarros, é um esbarro que eu ainda não encontrei, mas que provavelmente encontrarei, se continuar na pesquisa, de que se eu me afastar, quando eu estiver grávida ou quando eu tiver filho, porque eu vou precisar me afastar, porque eu não posso estar em contato com os reagentes que eu tenho hoje, a gente tem uma pausa na carreira que por vezes é desconsiderada, e eles contam como se você tivesse que ser produtiva mesmo quando você está com um filho pequeno ou quando você tem N outras atribuições. Então, eu acredito que precisa ser evoluído nesses quesitos ainda. Eu acredito que precisa continuar sendo incentivado meninas a procurar a ciência, porque a gente tem uma capacidade de desenvolver a ciência de forma extraordinária. Então, o incentivo é super válido. Esse prêmio ele vem assim para dar um boom realmente de ânimo para mim, como pesquisadora, como mulher. Esse reconhecimento é gigantesco. Então, prêmios como esse devem continuar existindo. Grupos de pesquisa que incentivem meninas devem continuar existindo, porque esse prêmio, por exemplo, foi uma das coisas que os nossos orientadores mandaram no grupo e falaram: se inscrevam, não custa nada se inscrever. E o incentivo, assim, foi geral, né? Não era um incentivo só para meninas ou só para meninos, a gente sempre teve incentivo de publicar, a gente sempre teve incentivo de pedir patente, a gente sempre teve incentivo também de proteger o que a gente estava produzindo. Então, em todos os JICs, eu apresentei com banca fechada, justamente para proteger esse conhecimento que a gente estava desenvolvendo, que depois seria patenteado. Então, sempre foi tudo feito com muito cuidado e a gente teve muito cuidado e recepção, mas é algo do nosso grupo de pesquisa para com os pesquisadores. Venham fazer parte. E aquela Sara ali de 17 anos, que saiu de Tigrinhos, no interior de Santa Catarina, para a Sara agora mestranda, premiada, pesquisadora, professora. Aquela Sara ali de 17 anos se reconheceria agora? Que eu acredito que ela teria muito orgulho da Sara de agora. Eu acredito que sim, mas realmente é uma Sara muito diferente. A Sara de 17 anos que entrou na UFES era muito mais revolucionária, ou achava que era muito mais revolucionária do que é agora. A Sara de agora é um pouco mais passiva, porque eu aprendi que eu preciso ser agressiva em outros aspectos. Então, eu preciso ser agressiva e produzir um projeto de qualidade ao ponto dele ser premiado e a minha universidade ser reconhecida. A Sara que entrou, ela tinha um outro viés,
Eu acho que ela era muito mais radical do que a que está aqui hoje, só que ela sonhava muito alto. Então, entrar numa universidade federal era o meu sonho alto. Para quem saiu de uma cidade de 2.000 habitantes, isso é um sonho alto. Me formar nela era um sonho alto. Depois eu vi que ele é mais alto do que eu pensava, porque é mais difícil do que eu pensava que seria. Eu sempre quis ser cientista, eu fazia experiência desde pequena, então estar em laboratório, estar desenvolvendo o dia a dia, eu acredito que a Sara se orgulharia do dia a dia que a Sara tem hoje, e não apenas do prêmio, mas de estar ali fazendo o que gosta e o que ama todos os dias. O prêmio é só uma consequência, a minha formação também é só uma consequência do que é feito dia após dia. Então, eu acho que ela teria muito orgulho, mas ela ficaria surpresa de como a gente cresceu. Eu acho que em âmbito social, em âmbito de convívio, de conhecimento cultural, ela se orgulharia muito da Sara, que se desenvolveu na UFES também, porque para quem sai de uma cidade de 2.000 habitantes, tudo é novo. Todas as pessoas são novas, toda a realidade é nova, e a forma com que eu aprendi a amar a todas as diferenças existentes na UFES e admirar como cada um na sua luta diária consegue se desenvolver e consegue crescer e consegue ser extraordinário apesar de tudo que passa diariamente, é uma das coisas que eu mais admiraria, com certeza. A Sara, de 17 anos, mais admira isso do que qualquer coisa. As relações interpessoais que eu desenvolvi na UFES foram extraordinárias. No meu TCC, quando eu apresentei ele, a minha banca e os meus colegas, ao final do TCC, choraram. E para mim, não era a maior felicidade entregar não é só a felicidade de entregar um TCC de qualidade, é de ter essas pessoas lá se orgulhando do trabalho que foi feito e da pessoa que estava sendo formada. Então, para mim, isso com certeza vai sempre contar. E isso eu sei que é uma coisa que a UFES, os professores da UFES, os alunos da UFES sempre vão prezar, que é pelas relações que a gente constrói e pela pessoa, no pessoal que a gente sai formado, porque daí, independente da área que eu atuar, se eu for professora, se eu for pesquisadora, se eu trabalhar na indústria, eu ainda vou ser aquela pessoa para além da minha formação como química. Perfeito. Agora, só para a gente finalizar, o que você daria de recado para quem está chegando agora na UFES, quem está ali ainda no meio do curso, mas às vezes dá uma cansada, a gente perde um pouco daquele gás? Para quem está entrando, eu sei que agora tudo parece monstruoso, mas não é. Vocês vão pegar o jeito, tá? A primeira coisa que a gente precisa fazer é aprender a aprender. A universidade tem uma outra didática de ensinar e você precisa encontrar a sua forma de aprender. Eu aprendo mais lendo, eu aprendo mais escutando, eu aprendo escrevendo, eu preciso de todas essas. Eu aprendo fazendo exercício. Aprenda a aprender. Depois que você conseguir fazer isso, só vai. Mas até aprender isso é um pouco difícil. É tudo novo, é tudo assustador, as pessoas são novas, as relações pessoais que você tem agora pode ser que não se mantenham até o final do seu curso e tá tudo bem, isso também. E os professores que você mais gosta agora pode ser que você odeie daqui 2 semestres e tá tudo bem também. E talvez você odeie a pessoa que você era ou você odeie agora a pessoa que você é, mas são fases e vai passar. E também não se compare, tipo, o seu tempo é o seu tempo, realmente. Eu nunca fui a pessoa que conseguiu entregar o trabalho com 50 dias de antecedência, muito pelo contrário, às vezes eu estava fazendo com 5 dias de antecedência e num pau brabo para terminar, e eu sempre prezei por entregar de qualidade. Então eu dava meus pulos, mas eu entregava e sempre recebia boas notas em relação a isso, porque eu continuava prezando por qualidade. Mas eu não conseguia fazer com 50 dias de antecedência. E tá tudo bem isso também. Então, entenda o seu tempo, mas entenda que ainda precisa ser entregue. E aprenda a
aproveitar ao máximo todas as oportunidades que a universidade te dá. Se puder fazer pesquisa, faça. Se puder fazer extensão, faça. Se puder ir para a sala de aula, vá, sabe? Apresente trabalho, participe de grupo de pesquisa, faça inglês e espanhol, faça porque assim, o que a universidade pública proporciona, as outras universidades não conseguem proporcionar. Para além da educação de qualidade, para além das aulas, tem muita coisa que a universidade pública é capaz de proporcionar que é preciso testar, porque às vezes você se encontra. Tem muitos casos de colegas assim, eu me encontrei na extensão, eu me encontrei na pesquisa, agora eu gosto muito mais de orgânica porque eu fiz tal projeto, agora eu odeio inorgânica porque eu fiz tal projeto. Então, é importante testar, porque às vezes você pensa que você precisa, não, esse curso não é para mim, mas na verdade você só não encontrou a área que você realmente se encaixa. E eu sempre, os meus objetivos quando eu estava na metade do curso e dava aquela vontade de jogar tudo pro alto, era, eu já perdi muito tempo, não dá para perder esse tempo todo, mas tudo bem também se você quiser perder esse tempo, talvez você mudando de área você realmente se encontre, e tá tudo bem também. E outra coisa que eu pensava é, o que eu vou fazer da minha vida se eu não fizer isso? E porque, assim, agora, analisando de quem tá de fora, de quem tá formado, eram coisas minúsculas, mas quando tá na nossa frente, nossa, parece uma montanha gigantesca, insuperável. O TCC parece uma montanha gigantesca, insuperável, e todo mundo, nossa, pira o cabeção, mas agora que passou, agora, nossa, parece que ele era, tipo, só mais um trabalho. E no final das contas é tudo só mais um trabalho, só mais uma apresentação, e tenta sempre, sempre tirar, tipo, o máximo de aprendizado. É um trabalho super chato. Ele vai te ensinar alguma coisa. Eu fiz muito trabalho, eu fiz assim, nossa, que coisa mais chata. Mas ele me ensinou alguma coisa. Se ele te ensinar alguma coisa, tá 10. Porque, infelizmente, a gente não aprende tudo que deveria na faculdade, tem muita coisa que ainda falta, tem muita coisa que a gente vai olhar e falar, nunca vou usar, mas para aquele professor que está dando aquela matéria, que é a matéria dele, aquilo ali, é indispensável para a sua vida. E sendo professor agora, né, pensando como professora, como eu pensei nos estágios, realmente, tudo que a gente vai ensinar, a gente pensa, cara, mas você precisa saber disso daqui. Então, às vezes, é também uma questão de se colocar no lugar do professor. O professor é chato, a matéria é difícil, a prova é impossível, mas e você no lugar dele? Como que você ia fazer? Como que você ia executar essa matéria? Como que você daria essa prova? Como você ia avaliar o seu aluno? Então, tem muita coisa difícil, mas tem muita coisa boa também. O que a universidade proporciona, outros lugares dificilmente vão proporcionar, outros lugares na vida, porque ela te obriga a crescer. Assim, você não tem muita opção, ou vai ou vai. É isso que a universidade te proporciona. Então, não desista, porque no final vai valer a pena, você vai estar com uma formação pessoal. Tomara que esteja com o psicológico inteiro. Se não tiver, vai procurar um psicólogo, porque é preciso, é necessário. Eu também procurei. Muito do que a gente faz na universidade, às vezes, é muito corrido, que não dá nem tempo de se conhecer mais, porque a Sara de 17 e a Sara de 23 são pessoas totalmente diferentes, e às vezes não deu tempo de analisar tudo que mudou nela. Então, se você precisar, se você achar necessário já começar agora, comece o quanto antes, é melhor. Não é bobagem, não é loucura da sua cabeça, é necessário. O autoconhecimento é o que torna você quem é, e você só vai ser um profissional maravilhoso se você tiver um autoconhecimento muito bom de si mesmo, para poder lidar com todas as situações que vão surgir, inclusive dentro da universidade. Muito obrigado, Sara, por ter cedido esse tempo, por ter dado essa conversa maravilhosa, muito inspiradora. Foi um imenso prazer ter você aqui com a gente. Obrigada. Eu falo muito, sempre falei muito, sempre gostei de falar, acho que é por isso que eu quero ser professora, né? Muito palestrinha, me desculpem por usar muito do tempo de vocês, mas Imagina. espero que possa ajudar de alguma forma, porque
foi o conhecimento gerado a partir de todas as experiências vivenciadas e vai passar. De toda forma, vai passar. Tomara que não passe por cima de você, que você passe por cima da coisa.